Vamos fazer aqui nosso pós-jogo, Fluminense e Vasco. Fluminense derrotado por 2-0, jogando mal. A gente não pode esconder isso aqui de ninguém. O Fluminense jogou mal, coletivamente o Fluminense foi muito mal. E nessa semana eu falei muito sobre isso, sobre a questão de prioridades. Para mim não fazia sentido nenhum a gente se classificar na Copa do Brasil, vencer o Juventude lá e não ganhar o jogo contra o Vasco. Para mim toda a prioridade do Fluminense estava no jogo contra o Vasco. A gente poderia ter saído da zona de rebaixamento nesse jogo, um confronto direto, um jogo de 6 pontos, e o Fluminense perdeu. Perdeu porque jogou mal, isso é inegável, mas olhando ali toda a perspectiva para o jogo, tudo que envolvia essa partida, gramado sintético, Thiago Silva fora, logo em seguida, logo depois da saída aí do Fred, e Anderson Daronco apitando o jogo do Fluminense contra o Vasco. A gente sabia que muita coisa podia dar errado, tinha tudo para esse jogo dar errado para o Fluminense, e além do mais, vindo aí depois de uma eliminação na Copa do Brasil, onde o time fisicamente se desgastou bastante, né? O Fluminense foi com o time titular para lá, fez uma apresentação ruim, conseguiu ali uma recuperação no final do segundo tempo, mas de modo geral foi uma apresentação ruim, e para mim o Fluminense deveria ter dedicado todos os esforços para esse jogo, mas aconteceu o que aconteceu, e a gente está aí ainda na zona de rebaixamento, com uma situação que passou a ser um pouco mais complicada de novo, tinha tudo para conseguir sair nesse jogo, mas vamos falar dessa partida aí, vamos falar de tudo que envolveu o Fluminense e Vasco e do que a gente tem que fazer daqui para frente para poder conseguir finalmente sair da zona de rebaixamento. Vai ter Libertadores aí no meio da semana? Cara, sinceramente, na minha opinião, o Fluminense tem que botar essa Libertadores em segundo plano, porque não vai adiantar vencer o Grêmio na Libertadores e continuar na zona de rebaixamento, porque não parece, mas não falta muito para o Campeonato Brasileiro acabar. A gente já está no segundo turno, então tem que ter uma dedicação total para isso acontecer. Coletivamente ontem o Fluminense foi muito mal. A gente sabe disso, a gente sabe que o Fluminense não conseguiu ter um nível de concentração adequado para esse jogo. O Vasco, que é um time fraco, e vamos falar que é verdade, o Vasco não tem um time muito forte, tem um elenco ali com uma estrela ou outra, o Coutinho ontem, por exemplo, não jogou, o Payet jogou, mas também não fez uma partida genial. Para mim, quem se destaca muito no Vasco ali é o Verratti. O Verratti é um atacante, assim, para mim, dos melhores do futebol brasileiro. Se ele não tivesse no Vasco, tivesse num time mais competitivo, com certeza ele seria um dos artilheiros do futebol brasileiro no momento, mas coletivamente o Fluminense jogou mal e o Vasco quase não teve que fazer nenhum esforço para vencer o Fluminense. Dito isso, sabendo que o Fluminense jogou mal, sabendo que o Fluminense mereceu perder, a gente tem que dar um destaque aqui negativo para o senhor Anderson Daronco, que mais uma vez apitou um jogo do Fluminense. É o terceiro jogo nos últimos 7 jogos, o que já causa uma certa estranheza. E aí eu não estou falando aqui que tem esquema, que tem isso, que tem aquilo, para prejudicar o Fluminense, para poder escalar o Daronco nos jogos do Fluminense, até porque todo mundo, todos os torcedores de outros clubes, né, exceto aí os flamenguistas, mas falando aqui, por exemplo, eu tenho amigos botafoguenses, amigos vascaínos, e todo mundo, quando o Daronco é escalado, já é o indício de que vai acontecer alguma coisa, de que vai ter alguma polêmica de arbitragem. E o gol que o Fluminense sofreu, ele poderia escolher aonde ele iria anular aquele gol. A bola bateu na mão do Léo Pelé, a bola bateu na mão do Verratti e foi gol. O VAR chamou, e se o VAR chamou é porque tem um indício ali de alguma coisa, é porque o VAR viu alguma coisa, é porque a bola bateu na mão de alguém, e isso depois de 5 minutos, que não faz sentido nenhum. A gente precisa melhorar muito o parâmetro de arbitragem no Brasil, e isso não é eu que estou dizendo, isso todo mundo fala, isso é óbvio para todo mundo. Como que um jogo pode ficar parado 5 minutos só para o cara ir para o VAR, e aí ele ainda perde mais 1 minuto ali no VAR, conferindo um lance que todo mundo viu que era óbvio, e ainda assim ele valida o gol do Vasco. Não estou falando aqui que o Fluminense perdeu por conta disso, o Vasco foi superior, soube jogar, e o Fluminense também, não só porque o Vasco soube jogar, mas porque o Fluminense também não jogou, o Fluminense não participou da partida. O Vasco fez o básico ali para conseguir vencer, abriu o placar, entregou a bola para o Fluminense sem reação nenhuma, e a gente perdeu aí merecidamente. Mas tem que dar um destaque para o Anderson Daronco aqui negativo. O Anderson Daronco é um personagem do futebol brasileiro. A gente já percebeu que uma partida apitada pelo Daronco é uma partida de
três entidades, né? O time da casa, o time visitante e o Daronco. O Daronco ele consegue se destacar tanto quanto os times. E esse destaque que ele tem não é pela capacidade dele de fazer uma boa arbitragem, de fazer a partida ficar justa, porque um árbitro de qualidade, ele faz a partida ficar justa, ele não prejudica nenhum dos dois times, ele faz o jogo acontecer e o árbitro de qualidade é um árbitro que você não percebe que ele está em campo, porque ele não tem interferência nenhuma. E ele se comporta em campo como se ele fosse a estrela do jogo. Ele consegue ser mais visto e mais importante do que os jogadores, porque se você assistir a partida, você percebe que o comentarista, às vezes, fala mais o nome do Daronco do que o nome de alguns jogadores em campo. Isso é uma questão, assim, que chega a ser absurda e a gente não consegue entender como que ele consegue sempre ser escalado nos jogos do Fluminense, não só nos jogos do Fluminense, jogos também de outros clubes, como ele consegue sempre errar e de alguma maneira ele não ser punido, de alguma maneira ele ser talvez de certa forma aí até protegido por não estou dizendo aqui que é um sistema, mas protegido aí por uma CBF que parece que não enxerga o óbvio. O Daronco ele não tem mais condições de apitar jogos no Campeonato Brasileiro. Não só do Fluminense, tá? Jogos de vários times, a gente já viu aí uma série de erros dele, mas tratam o Daronco como se ele fosse um caso à parte, como se ele fosse um artista, como se ele fosse alguém que é relevante para o futebol brasileiro. Ele está sendo, sim, relevante negativamente. Tudo que a gente ouve falar dele, todo comentário é de falha, de erro, de beneficiar determinado time ou de prejudicar determinado time. E aqui eu não vou nem citar quais times, você sabe quais são, mas é tudo muito complicado. O Fluminense foi prejudicado mais uma vez. O Mário Bittencourt deu uma entrevista, isso é muito raro, é a primeira vez, na verdade, né, que nos últimos 5 anos, como presidente do Fluminense, que depois de um jogo ele vai para uma coletiva, ele vai falar de arbitragem e o Fluminense vai tentar tomar uma atitude para pelo menos evidenciar mais um erro do Daronco, e esse foi um erro assim grosseiro. Qualquer um que via o jogo conseguiu entender que esse gol deveria ser anulado. E inclusive tem uma questão ali bem complicada, bem estranha ali que o Mário Bittencourt falou, e aí eu não sei se o que ele falou é correto ou se foi se ele de alguma maneira se equivocou no que estava falando, mas na coletiva ele falou que a câmera do Premier, a câmera da Sport TV, viu o lance, mas a câmera do VAR não viu o lance, não viu ali a bola batendo na mão do Verratti, não viu a bola batendo na mão do Léo Pelé. Se isso realmente aconteceu, isso é um absurdo, né? O John Textor no passado quis ali ajudar a CBF, comprar do próprio bolso câmeras melhores ali para colocar no VAR, câmeras de resolução melhor, com uma inteligência, com algo que fosse uma câmera que fosse mais eficiente, que tivesse mais tecnologia e que ajudasse a desmistificar, que ajudasse a resolver esse tipo de lance. Se isso aconteceu de fato, se a câmera da Sport TV viu e a câmera do VAR não viu, a gente está numa situação complicada. O Mário falou sobre isso também, um campeonato que tem milhões de reais envolvidos, que os times investem milhões de reais, que é transmitido aí para o Brasil inteiro. E o Brasil é um continente, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, então o futebol movimenta muito dinheiro. Você não tem uma câmera decente para poder fazer a análise de uma imagem, é complicado. E a gente vê isso nos lances do VAR, quando a gente tem acesso às imagens e você vê um zoom ali numa imagem, você vê que a resolução é péssima, a resolução é horrível. Então como que se chega a uma conclusão de um lance, às vezes um pouco mais crítico, um pouco... não digo que seja o caso desse lance do Fluminense, esse lance foi óbvio, mas como que você chega à conclusão de um lance menos óbvio, como a câmera que a resolução é horrível, como a câmera que você não consegue ali, às vezes, definir onde está a bola, onde está o pé do jogador, onde está a linha, é complicado. Mas vamos deixar aqui agora um trecho da entrevista do Mário Bittencourt, da entrevista coletiva que ele deu ontem. Como eu disse, um momento ali inédito no Fluminense, um momento inédito desses 5 anos do Mário como presidente do Fluminense, falando ali da arbitragem e falando muito especificamente, pedindo aí até a aposentadoria do Anderson Daronco. É a primeira vez que eu venho falar sobre arbitragem no Campeonato Brasileiro. Eu sempre... E não estou falando aqui hoje porque a gente perdeu, não, porque isso não pode ser jamais usado para justificar derrotas, e é por isso que eu sou um presidente que procuro não falar sobre as coisas que acontecem, especialmente com relação à arbitragem.
Quem conhece a minha história no clube sabe que eu atuei durante quase 20 anos no Tribunal Desportivo, conheço as regras, e o que houve hoje aqui foi uma vergonha do ponto de vista de não cumprimento de uma regra. A orientação é muito clara, de que quando a bola bate na mão do atacante que faz o gol, que o gol deve ser anulado, não se avalia mais a intenção, já há muito tempo. Não preciso ler aqui para vocês, quem quiser está nas orientações de arbitragem da CBF. E eu ouvi da minha comissão técnica, do preparador físico, e por isso que eu deixo sempre para falar com eles depois do jogo, para poder entender, porque não estou no campo, não sei qual foi o argumento esdrúxulo que o árbitro usou, e o argumento esdrúxulo dele foi que o lance foi inconclusivo, né? Foi o que ele falou para o nosso preparador físico. Se o lance foi inconclusivo, por que o VAR chamou ele para ver um lance inconclusivo? Então são 3 lances no mesmo gol. É uma falta no zagueiro nosso, a bola bate na mão do Léo Pelé, e me desculpe, assim, o movimento do Verratti é o movimento de que a bola bate na mão. A bola bate na mão, ele bota a mão para cima para dizer, não bateu. Tem 5 jogadores do Fluminense mostrando que a bola bateu com a mão. Então, o que acontece com o Daronco, sinceramente, com relação a ele especificamente, muitos outros erram também, é que ele tem que ter a humildade de parar, porque está feio. Ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que ele, quando tem um tiro de meta, ele manda esperar bater para ele poder andar até o meio de campo para poder acompanhar o jogo. Então, há um momento, assim como jogador de futebol, assim como qualquer profissional tem que ter humildade para se aposentar, alguns árbitros também têm que ter essa humildade. Sim, ok? Porque eu vejo tanto jogador de futebol espetacular dizer, olha, já era, já deu para mim, não dá mais. E isso tem que ter na arbitragem do futebol brasileiro. Assim. Não é possível que a gente tenha árbitros que não tenha mais nenhuma condição, e o pior, que apitam jogos dessa magnitude, que apitam um Flamengo e Palmeiras durante a semana, um jogo importantíssimo, com 2 equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, assim. Não prejudica o trabalho só do Fluminense. Isso prejudica o trabalho, todo mundo trabalha com futebol. E por fim, assim, depois eu vou abrir para perguntas, obviamente, mas por fim, eu recebi a informação também lá dentro do vestiário de que a câmera da televisão viu, mas que a câmera do VAR não conseguiu pegar a bola batendo na mão. Então, assim, se a câmera da Sport TV consegue mostrar a bola batendo na mão e a do VAR não, a gente tem que parar o futebol brasileiro e começar de novo. Com relação ao Fluminense, a medida que a gente vai tomar durante a semana, a gente normalmente faz reclamações por escrito na CBF, sempre, tá? É importante esse momento aqui, porque às vezes as pessoas acham que a gente não atua. A gente atua sempre, todas as vezes que erram contra nós, a gente atua. Só que hoje passou do limite. Assim, hoje não dá para fazer um ofício simplesmente e não vir aqui expor tudo o que está acontecendo. E dessa vez a gente vai mais, a gente vai fazer uma notícia de infração no STJD contra ele, porque ele não aplicou a regra. E tem vários artigos no CBJD que punem árbitros que não cumprem regra. Hoje não foi erro de interpretação, desculpe. Assim, às vezes o árbitro tem todo o direito de errar numa marcação de uma falta, mas uma bola em que bate na mão de 2 jogadores do Vasco dentro da pequena área, assim, é inacreditável. Hoje não é erro de interpretação. Hoje é o cara que não estudou para a prova, tirou 0, entende? É diferente do fez uma prova ruim. Hoje ele tirou 0. O Fluminense vai tentar correr aí atrás do que for possível junto à CBF. Eu, sinceramente, acredito que não vai dar em nada mais uma vez. Não é um erro do Daronco, não é uma novidade no futebol brasileiro. Um erro de arbitragem também não é uma novidade no futebol brasileiro. E não, um erro de arbitragem em si, ele não tem problema. O árbitro é um ser humano, ele está ali para acertar ou errar. O problema é quando isso é muito recorrente e quando isso começa a afetar ali a campanha de um time específico no Campeonato Brasileiro ou em qualquer campeonato que seja. O Fluminense já está começando a de fato se sentir lesado no Campeonato Brasileiro por uma série de erros aí do Anderson Daronco especificamente. Não estou dizendo que tem um esquema de manipulação contra o Fluminense ou que ele erra de propósito contra o Fluminense. Na minha opinião, o que está acontecendo é que ele chegou no momento em que ele é um árbitro ruim. Ele é um cara que construiu uma carreira aí, que construiu uma relevância, mas que no momento ele mais atrapalha do que ajuda, ele mais interfere negativamente do que torna ali o jogo justo, que seria sim
a função de um árbitro dentro de campo. Mas é isso aí, cara. Antes de terminar o vídeo de hoje, eu queria deixar aqui um Feliz Dia dos Pais para você. Curte aí com as pessoas que você gosta. A vida passa muito rápido, então aproveita esse momento. E queria deixar aqui um Feliz Dia dos Pais especial para minha mãe, que sempre foi pai e mãe, cuidou de mim e dos meus irmãos sozinha. Então, esse Feliz Dia dos Pais aqui vai para ela. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.